Bom, pessoal, vou convidá-los então a abrirem suas Bíblias no livro de Gênesis, capítulo 1. Gênesis, capítulo 1. Gênesis, capítulo 1. Quero dizer aos irmãos que eu fico feliz de vê-los aqui. Nós estamos no meio do carnaval, né? O carnaval é uma data que faz parte do calendário católico, que é uma festa pré-quaresma. Quaresma, no calendário católico, é quando eles ficam 40 dias sem comer carne. Então, antes de ficar 40 dias sem comer carne, tem a festa para comer carne, para se despedir, né? Então é a festa do carnaval, é literalmente a festa da carne. E eu fico feliz de tê-los aqui, porque durante a festa da carne, a gente acaba sendo mais influenciado, né? A carne é o oposto do espírito, né? Um antagonismo. A carne a gente tem que mortificar, o espírito a gente tem que vivificar. Um vive em conflito com o outro, nós lemos isso hoje aqui em Gálatas, capítulo 5. E fico feliz que os irmãos estejam aqui. Mas eu não vou falar sobre carnaval, eu vou falar algo para nos edificar espiritualmente. E eu vou falar sobre a Trindade. Gênesis, capítulo 1, verso 26. Vou fazer uma pergunta para todo mundo aí, hein? E disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves do céu, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo o réptil que se move sobre a terra. Pergunto às crianças e adolescentes: Deus está criando tudo nesse momento em Gênesis 1. O que havia antes de Deus criar todas as coisas? Somente Deus. Somente Deus. E aí ele criou todas as coisas e vai criar o homem. E ele falou assim: façamos o homem à nossa imagem. Com quem ele está falando? É a pergunta que eu quero fazer para vocês. Com ele mesmo? Com Jesus? Quem é a nossa no plural? A nossa imagem. Quem é a nossa no plural? Então a gente vai entender isso hoje. Por isso que o tema é Trindade, tá? Trindade. O nosso Deus, ele é um Deus único. Não há outro Deus senão o nosso Deus. Ok? Ele é o único verdadeiro. Trindade não significa três deuses. É um único Deus em três pessoas. E eu vou tentar explicar isso hoje aqui, se Deus me permitir e me ajudar. Vou começar a explicação. Irmãos, olha, eu vou lendo direto. Quem conseguir acompanhar, acompanha, porque é muito versículo hoje, tá? Senão a gente não acaba hoje. Deuteronômio, capítulo 6, verso 4. Deuteronômio, capítulo 6, verso 4. Para a gente entender de cara que Deus é um só, não existe outro Deus. Diz assim a palavra de Deus: ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor, tá? Então, quantos deuses existem no mundo, de verdade? Um. Boa, Lorenzo, parabéns. Isaías 44, verso 6. Boa também. 44, verso 6 vai dizer: assim diz o Senhor, Rei de Israel, seu Redentor, o Senhor Deus dos exércitos. Eu sou o primeiro e sou o último, e além de mim não há Deus. Então, além de Deus, não há Deus. É o único Deus. E Efésios capítulo 4, versos 5 e 6 ali, vai dizer: há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. Ficou claro que existe somente um Deus? Todo o resto são falsos deuses. Agora, Deus existe como três pessoas. Deus Pai, preste atenção, hein? Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Então, Deus Pai é Deus. 1 Coríntios, capítulo 8, verso 6.
Eu não vou ler o versículo todo. Diz assim: todavia para nós há um só Deus, o Pai. Então Deus Pai é Deus. 1 Pedro, capítulo 1, verso 2. Segundo a presciência de Deus Pai. João 20, verso 17. Subo para meu Pai e vosso Pai, para meu Deus e vosso Deus. Então fica claro que Deus Pai é Deus. Não há dúvida, é explícito, é claro, existem muitos outros versículos sobre isso. Agora, Deus Filho. Quem é Deus Filho, gente? Jesus Cristo. Também é Deus único. Então Deus Pai é o Deus único. Jesus Cristo é outra pessoa que faz parte dessa trindade, mas que é um único Deus só. Vamos lá. Romanos capítulo 9, verso 5. Eu vou abrir esse aqui porque eu vou ler ele inteiro, anotei parcialmente. Esse texto não deixa dúvida de que Jesus Cristo é Deus. Romanos capítulo 9, é isso mesmo? Verso 5. Estou no capítulo 10. Dos quais são os pais, e dos quais é Cristo, segundo a carne, o qual é sobre todos Deus bendito eternamente. Amém. Cristo é sobre todos Deus bendito eternamente. Amém. Para todos sempre. Tem dúvida disso? Não. Claro, como a neve. Jesus Cristo é Deus. Colossenses, capítulo 2, verso 9, vai dizer: porquanto nele, em Cristo, habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Então, toda a plenitude de Deus está em Jesus Cristo. João, capítulo 10, verso 30, famoso, diz: eu e o Pai somos um. João, capítulo 1, dá um pulo aqui. Todos esses versículos para demonstrar que Jesus Cristo é Deus. João, capítulo 1, verso 1 diz: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus. Então, o Verbo e Deus aqui são a mesma pessoa? O Verbo estava com Deus. Não, são pessoas distintas. Mas ele vai dizer: e o Verbo era Deus. Então, no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Jesus Cristo, então, estava no princípio, e ele é o próprio Deus. Estava com Deus. João, ainda capítulo 1, verso 18, vai dizer: Deus nunca foi visto por alguém. O Filho unigênito que está no seio do Pai, esse o revelou. Então ele está dizendo: olha, Deus nunca foi visto por ninguém. Ninguém jamais viu a Deus. Jesus Cristo, quando veio ao mundo, revelou a Deus. Perfeito? Beleza. Jesus Cristo depois disse que somente aquele que veio de Deus e tal é que pode revelar a Deus. João 20. Esse é um texto bom para evangelismo, quando alguém discutir que Jesus não é Deus. João 20, 28. Vai dizer: e Tomé respondeu e disse-lhe: Senhor meu e Deus meu. Irmãos, se Jesus Cristo não fosse Deus, ele ia aceitar isso aqui? Não. Ao contrário, Jesus Cristo o parabenizou e disse: porque me viste, Tomé, creste. Então, Tomé creu que Jesus Cristo era Deus. Bem-aventurados os que não viram e creram. Então quem aqui já viu Jesus Cristo ao vivo? Ninguém. Nós somos esses aqui, que não vimos e cremos, amém? Amém. Por isso somos bem-aventurados. 1 João, capítulo 5, irmãos, hoje é só versículo, que é para não deixar dúvidas. 1 João, capítulo 5, verso 20, vai dizer: estamos no verdadeiro em seu Filho Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna.
Tem dúvida de que Jesus Cristo é o verdadeiro Deus e a vida eterna? Não tem menor sombra de dúvida. E a divindade de Cristo é altamente atacada. Tito capítulo 2, verso 13 vai dizer: aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador, Cristo Jesus. Jesus Cristo é o nosso grande Deus e Salvador. Mas não é só isso. Deus Pai é Deus, Deus Filho é Deus e o Espírito Santo também é Deus em outra pessoa. Atos capítulo 5, versos 3 e 4, texto famoso, vai falar, começando do 3, né? Disse então Pedro: Ananias, por que encheu Satanás o teu coração, para que mentisse ao Espírito Santo e retivesses parte do preço da herdade? Guardando-a não ficar para ti, e vendida não estava em teu poder, por que formaste esse desígnio em seu coração? Não mentiste aos homens, mas a Deus. Então antes ele disse, mentisses ao Espírito Santo. E agora está dizendo, mentisses a Deus. O Espírito Santo é Deus. 2 Coríntios capítulo 3, verso 17. Logo depois de Romanos ali. 2 Coríntios capítulo 3, verso 17. Ora, o Senhor é Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, ali é a liberdade. Então Deus é Espírito. Mateus capítulo 28, verso 19, diz assim: Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome singular do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Irmãos, a Bíblia diz que Deus não divide a sua glória. Deus não entrega a sua glória a ninguém. Não compartilha a sua glória, a glória que é de Deus, a ninguém. Ele não entrega a sua glória a mim, não entrega a sua glória a vocês, não entrega a glória a ninguém. Aí no batismo, quando Jesus Cristo manda ir batizar, que é o ato público simbolizando a morte da velha criatura, quando é mergulhado nas águas, você está morto, quando você levanta, você ressuscitou com Cristo. Nesse momento, o maior ato, o qual o próprio batismo de Jesus Cristo contou com a presença de Jesus sendo batizado, a voz de Deus dizendo, esse é meu filho em quem me comprazo, e o Espírito Santo descendo como a pomba, ou seja, a Trindade manifesta no batismo. Nesse grande momento, Deus dividiria sua glória com outro que não fosse com ele mesmo? Não, não dividiria. Por isso ele diz, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Em nome no singular, não é nos nomes do Pai, do Filho e do Espírito Santo, é no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, porque os três são um só. Um só. Como a gente entende três pessoas que são uma só? 100% de forma clara, eu não consigo explicar. Mas eu consigo dar um exemplo para os irmãos para facilitar. Por exemplo, eu estou aqui falando com vocês ao vivo pessoalmente. Certo? Sou eu ou não sou eu que estou aqui? Sou eu. Mas está sendo filmado. Está sendo filmado no celular. Vai para o YouTube. Alguém está assistindo no YouTube. Quem está vendo no YouTube? Está vendo a mim? Está me vendo. Mas sou eu? Está sentindo meu cheiro? Está recebendo minha baba? Não é plenamente eu. É uma visão, a minha imagem que ele está vendo ali. Mas se ao invés disso ele baixou e está ouvindo no carro, está ouvindo a minha voz. Pregando. Ele está ouvindo a quem? A mim. Agora, se eu pegar o vídeo no YouTube e botar aqui, pegar um outro áudio meu e botar aqui, e ficar interagindo de uma forma muito inteligente, do qual eu não conseguiria fazer, mas imaginando aqui, fazendo um sermão com a minha imagem e com a minha voz. Nós três seremos eu? Sim. É difícil entender isso? Não. Jesus Cristo, o Espírito Santo e Deus Pai, a mesma coisa. Tem Deus lá no céu, na sua plenitude, tem Deus Filho, que habitou entre nós, que as pessoas viram, e que nós o recebemos em espírito, e Deus, o Espírito Santo. E não só isso, nós, ajuda ele ali, alguém a levantar ali,
antes que ele faça besteira? Nós, ao aceitarmos a Jesus Cristo, ao recebermos a Jesus Cristo como nosso Senhor e Salvador, recebemos o Espírito Santo. E então todos nós nos tornamos um só com Deus. Muito bem. Como a gente entende essa relação? Como é que a gente sabe que são três pessoas diferentes? Como é que não é um só ou não? Porque os três se relacionavam e se relacionam de forma pessoal, de forma distinta entre si. Por exemplo, João, capítulo 17. João, capítulo 17, verso 1 vai dizer: E Jesus falou assim, e levantou seus olhos ao céu e disse: Pai, é chegada a hora, glorifica a teu Filho, para que também o teu Filho te glorifique a ti. Então Jesus se referia a Deus como Pai. Isso diminui a divindade de Cristo? Não, claro que não. Ele se referia a Deus como Pai porque são três pessoas. Um Deus em três pessoas. João ainda, capítulo 3. Verso 35. O Pai ama o Filho e todas as coisas entregou nas suas mãos. Então Deus Pai, não só Jesus Cristo ama o Pai, como Deus Pai ama Jesus Cristo. Essa é uma relação distinta. Eles se distinguem entre si como pessoas, mas são um só. Não são dois, nem três, porque Jesus Cristo falou, eu e o Pai somos um. E ele orou e disse para que aqueles que fossem aceitar a Jesus Cristo também se tornassem um com eles. Então nós, os que cremos, somos um com Deus, através do Espírito Santo. João ainda, capítulo 17. Voltando lá, verso 18, vai dizer: Assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo. Então, não só eles se relacionam de forma distinta entre si, como dão ordens e missões diferentes a cada um. O Pai enviou o Filho e o Pai juntos enviaram o Espírito Santo, que atua como seu agente. E nós todos somos enviados pela Trindade, por Deus, para fazer o ID. Então, por esse fato de eles se relacionarem mim, Pai, tu, nós entendemos que é evidenciado que apesar de haver um só Deus, são três pessoas distintas. Amém. E quanto às obras de cada um? Agora eu vou pedir ajuda aí de Zé Renato. Eu vou em Salmos, você vai em Colossenses 1. Porque senão a gente vai ficar aqui e não vai acabar. Salmos 102, 5. Eu vou ler 102, 25 e você vai em Colossenses 1, 16. Diz assim: Desde a antiguidade fundastes a terra e os céus são obra das tuas mãos. Falando de Deus Pai. Agora vai, Colossenses. Porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades. Tudo foi criado por ele e para ele. Então, tudo foi criado por ele, Jesus Cristo. Então, em Salmos está dizendo que Deus Pai criou todas as coisas, aí está dizendo que Jesus Cristo criou todas as coisas, e lá em Jó, abre aí, Jó 26, enquanto eu vou aqui já lá em Gênesis. Jó 26, 13. Achou aí? Isso. Pelo seu espírito ornou os céus, a sua mão formou a serpente enroscadiça. Perfeito. Então, olha, em Salmos, Deus criou todas as coisas. Em Colossenses, todas as coisas foram criadas por Cristo. E agora Jó está dizendo, pelo Espírito de Deus, que é o Espírito Santo, criou os céus, né? E a serpente criou, então, fez a obra da criação. Os três criaram o universo, participaram da criação do universo. Então, a quem Deus estava falando quando disse, faremos a nossa semelhança? Aos três. A semelhança
quando é dito que o ser humano é criado à imagem e semelhança de Deus, o homem a imagem e semelhança de Deus é a imagem e semelhança de Deus Pai, de Deus Filho e Deus Espírito Santo. Amém. E quanto à criação do homem? Eu estou em Gênesis, volta lá em Colossenses 1,16, que eu já leu, né? Porque nele foram criadas todas as coisas, que há nos céus e na terra, visíveis, tudo foi criado por ele e para ele, Colossenses. Mas aqui em Gênesis 2,7, a respeito da criação do homem, vai dizer: e formou o Senhor Deus o homem do pó da terra e soprou nas suas narinas o fôlego da vida, e o homem foi feito em alma vivente. Então, Deus Pai criou o homem, Deus Filho criou o homem, e o Espírito Santo, lá em Jó, volta lá em Jó. Devia ter organizado isso melhor, mas não planejei. 33. Isso, verso 4. O Espírito de Deus me fez, e a inspiração do Todo-Poderoso me deu vida. Então, o Espírito de Deus, o Espírito Santo, fez a Jó, criou a Jó. Então, a criação do homem também foi feita pela Trindade. Os três participaram disso. Muito bem. Deixa eu ver se tem outro Jó aqui. Não. Então, eu fico em Salmos, você vai em João. Pronto. Gálatas 2. Isso. Olha que interessante, hein? Salmos 22, você vai em Gálatas 2. Salmos 22, 15, eu vou ler aqui. Diz assim: a minha força se secou como um caco, e a língua se me pega ao paladar, e me puseste no pó da morte. Está falando sobre a morte do próprio Jesus Cristo. E agora lê Gálatas 2, 20. Já estou crucificado com Cristo, e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim, e a vida que agora vivo na carne, vivo pela fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Então já está crucificado com Cristo. Então a crucificação, a morte de Cristo e a ressurreição é uma obra do Deus Pai. A ressurreição eu vou falar ainda, eu acabei me antecipando. Do Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Os três tiveram participação na morte de Cristo e na ressurreição também. Então, sobre a ressurreição, vai lá em 1 Pedro e eu vou em Atos. Capítulo 2, 24. Ao qual Deus ressuscitou. Então, quem foi que ressuscitou Jesus Cristo? Deus Pai aqui. E vai lá, eu pedi 1 Pedro? Então tá, 3,18. Porque também Cristo padeceu uma vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para levar-nos a Deus, mortificado na verdade na carne, mas vivificado pelo Espírito. Então Jesus Cristo foi morto e vivificado, ressuscitado pelo Espírito. Então a gente já leu que foi Deus Pai que ressuscitou Jesus Cristo, que foi o Espírito Santo, e aqui João 10, 18. Ninguém me tira de mim, mas eu de mim mesmo a dou. Tenho poder para dar e poder para torná-la e tomá-la. Este mandamento recebi de meu Pai. Falando da vida, né? Vou ler o 17. Por isso o Pai me ama, porque dou a minha vida para tornar a tomá-la. Então quem foi que participou disso? Deus Pai, da ressurreição e da morte de Cristo. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Os três na mesmíssima obra. Amém. Já falei sobre o batismo. Isaías 42, verso 8 diz: eu sou o Senhor, esse é o meu nome, a minha glória, pois a outro não darei, nem o meu louvor às imagens de escultura. Eu já falei sobre esse versículo, mas eu tinha anotado aqui, resolvi ler. Então Deus não compartilha sua glória a ninguém mais, mas compartilhou entre si na divindade da Trindade no batismo. Amém. Muito bem, agora, se eu estou dizendo isso, que os três têm os três são Deus, 100% Deus. Jesus Cristo é 100% Deus, porque nele habita a plenitude da divindade. 100% Deus. O Espírito Santo também, 100% Deus. Então, alguns atributos que nós colocamos a Deus precisariam estar colocados, então, a Jesus Cristo e o Espírito Santo. E é sobre isso que nós vamos tratar agora. Tá? Vai em Apocalipse 1. E eu volto para Salmos.
Apocalipse 1, verso... Deixa eu ler Salmos aqui primeiro, rapidinho. Eu vou ler Salmo 90... Eu vou ler outro, Apocalipse 1:8. 1:8, Eu vou ler Salmos 90, 12, que vai dizer: ensina-nos a contar os nossos dias de tal maneira que alcancemos corações sábios. Não tem nada a ver. Eu errei o versículo aqui, mas é tratando da eternidade de Deus Pai. Mas enfim, pode ler Apocalipse 1:8 aí. 1:8. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, diz o Senhor, que é, o que era e o que há de vir, o Todo-Poderoso. Então Jesus Cristo está dizendo que Ele é o Alfa, o Ômega, o princípio e o fim. E eu achei aqui, eu botei 12, mas era 2. Salmos 90, 2 diz: antes que os montes nascessem, ou que tu formastes a terra e o mundo, mesmo da eternidade à eternidade, tu és Deus. Então Deus Pai é eterno. Deus Filho, Jesus Cristo, é eterno. Abre aí Hebreus capítulo 9, então. Enquanto eu vou lá em 1 Pedro. Hebreus capítulo 9. Foi? Lê aí, verso 14. Quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito Eterno se ofereceu a si mesmo. Parou. Pelo Espírito Eterno. Então, o Espírito Santo de Deus é também eterno. Então, olha, Deus é eterno, assim como Jesus e o Espírito Santo. Por quê? Porque os três são um, não há outro Deus. E mais, eu estou em 1 Pedro, vai em 2 Coríntios, por favor. 2 Coríntios 9. Tá. 2 Coríntios 12. E eu vou ler 1 Pedro 1,5. Diz assim: que mediante a fé estáis guardados no poder de Deus para a salvação, já presta a se revelar no último tempo. Então, o poder de Deus para a salvação. Então, Deus é todo poderoso. E 2 Coríntios 12, 9. E disse-me: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Então, o poder de Cristo. Então, Jesus Cristo também é todo-poderoso. Eu vou ler Romanos 15, 19 e vou pedir para você ir lá em Jeremias 17. Estou correndo, irmão, porque eu botei muito versículo, tá? Jeremias 17. Eu vou ler, o que eu falei que ia ler? Romanos 15, 19. Pelo poder dos sinais e prodígios e pelo poder do Espírito de Deus, de maneira que desde Jerusalém e arredores até ao Ilírico tenho pregado o Evangelho de Cristo. Então, o Espírito Santo também tem o poder de Deus. Os três, então, são todos poderosos, ou são onipotentes. E agora, Jeremias 17, 10, versículo 10. Desculpa. Eu, o Senhor, esquadrinho o coração e provo as entranhas, e isto para dar a cada um segundo os seus caminhos e segundo o fruto das suas ações. Então, Deus Pai conhece o coração de todo mundo, sabe tudo de todos. Ele é onisciente. E Apocalipse 2, 23, você vai lá em 1 Coríntios 2. Apocalipse 2, 23, vai dizer: e destruirei com a morte a seus filhos, e todas as igrejas saberão que eu sou aquele que sonda as entranhas e os corações, e darão a cada um de vós segundo as vossas obras. Então Jesus Cristo está dizendo que Ele também sonda os corações e as entranhas de cada um. Jesus Cristo também é onisciente. E agora 1 Coríntios 2, 10. 11. Pode ser 10 se eu falei errado. Não, então vai. É porque ele fala no 10 assim: mas Deus nos revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito penetra todas as coisas, Isso. ainda as profundezas de Deus. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o Espírito do homem, que nele está? Assim também ninguém sabe as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus. Então o Espírito Santo também conhece o coração do homem. Então Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, os três são oniscientes. E agora volta lá em Jeremias 23. Eu vou em Mateus aqui. Você achar primeiro aí, pode falar. 23, 4. 23, 24.
Esconder-se-ia alguém no esconderijo, de modo que eu não o veja, diz o Senhor. Porventura não encho eu os céus e a terra, diz o Senhor. Então, não tem como se esconder de Deus Pai, porque Deus Pai é onipresente, Ele enche os céus e a terra. E Jesus, enquanto isso, Zé, vai Salmo 139. E Jesus, porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí estou eu no meio deles. Então nós estamos reunidos aqui hoje, Jesus Cristo está aqui. Outras igrejas estão espalhadas pelo mundo, reunidas hoje, Jesus Cristo também está lá. Isso quer dizer que Jesus Cristo é o quê? Onipresente. Então ele já é onipotente, onisciente, onipresente. E agora o Espírito Santo, 139, 7. Para onde me irei do teu espírito, ou para onde fugirei da tua face? Então não tem como fugir do Espírito de Deus. Por quê? Porque ele também é onipresente. Seria mais fácil se nós entendêssemos que os três são um. Mas só para clarificar, né? Para deixar claro mesmo, que a Bíblia deixa explícita diversos versículos. Eu estou botando uma pequena porção, fiquei em dúvida, tive que escolher, separar, pedir ajuda da Carla para excluir alguns, porque é muito versículo. É muito versículo. Muito bem, então vamos lá. Eu estou em Apocalipse 15, você vai em Atos 3. Apocalipse 15. Vou ler o verso 4. Quem te não temerá, ó Senhor? Quem não te temerá, ó Senhor, e não magnificará o seu nome, porque só tu és santo. Então Deus Pai é o único santo, é a santidade do Pai. E Atos 3:14, perdão. 3:14. Mas vós negastes o santo e o justo, e pedistes que se vos desse um homem homicida. Desculpa, pode falar de novo. Lê de novo. Mas vós negaste o santo e o justo. Isso, tá certo. E pedistes que se vos desse um homem homicida. Então só Deus Pai é santo. Mas ao negar Jesus Cristo, está dizendo que negou ao santo. O santo e o justo. E também, lá em Isaías vai clamar, né? Os anjos cantam santo, santo é o Senhor dos exércitos. Vai falar sobre o Espírito do Senhor também. Continuando. Então a santidade é um atributo da Trindade. Lógico. E eu já estou em Apocalipse, vou ficar aqui, você vai lá em João 7, perdão. Eu estou em Apocalipse 3. João 7, 28, pode ler. Clamava, pois, Jesus no templo, ensinando e dizendo: vós conheceis-me e sabeis de onde sou. E eu não vim de mim mesmo, mas aquele que me enviou é verdadeiro, o qual vós não conheceis. Então, a respeito da verdade. A verdade, o que é verdadeiro, é Deus o Pai. Apocalipse 3, 17 vai dizer: como dizes, rico sou, e estou enriquecido, de nada tenho falta, e não sabeis que és um desgraçado e me... Também li errado aqui. Mas Jesus Cristo falou: eu sou o caminho, a verdade e a vida. João 14, 6. Pronto, ainda bem que a gente tem os versículos decorados. Mas enfim, então ó, a verdade é o Pai, a verdade é o Filho. E eu espero não ter colocado um versículo errado aqui também. Não achei aqui o versículo sobre o Espírito que testifica. Tá certo, achei. Ó, para resumir, ó, 1 João 5, 6. Este é que veio por água e sangue, isto é, Jesus Cristo. Não só por água, mas por água e por sangue. E o Espírito é o que testifica, porque o Espírito é a verdade. Então Deus Pai é a verdade, Deus Filho é a verdade, e Espírito Santo, Deus Espírito, é também a verdade. Tá? Eu já estou em 1 João, vou ler aqui o 1:3, que diz: o que vimos e ouvimos, isso vos anunciamos, para que também tenhais comunhão conosco. E a nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho Jesus Cristo. Então, vou encerrar já assim. Abre aí 2 Coríntios 13. 2 Coríntios 13, 14. 13, 14? 13, 14.
A graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vós. Amém. Então, na hora de apresentar a bênção apostólica aí, no final da sua carta, e de, enfim, falar sobre a comunhão, ele falou a comunhão do Espírito Santo. Sejam com todos nós. E aqui ele está dizendo, olha, o que vimos, ouvimos, isso vos anunciamos, para que também tenhais comunhão conosco. E a nossa comunhão é com o Pai e com seu Filho Jesus Cristo. Então, a nossa comunhão, que é com Deus Pai e com Deus Filho, é através do Espírito Santo que nós recebemos. Amém. Então, quando a gente fala, olha, nós nos tornamos um com Deus, nós não entendemos, talvez não tenhamos a noção da dimensão que isso é. Eu estou falando, olha, Deus é eterno, Deus é onipresente, Deus é onipotente, Deus é onisciente, Deus é o Criador de todas as coisas, Deus deu autoridade para nós regermos o mundo, o universo, governarmos sobre as coisas, e Ele vai dizer o seguinte, olha, vocês, isso que nós estamos anunciando, dá a nós comunhão com esse Deus que é eterno, que é onipresente, que é onisciente, que é onipotente, que é o Criador de todas as coisas, que é através do Espírito Santo. Quando nós recebemos o Espírito Santo, nos tornamos um com esse Deus eterno, onipresente, onisciente. E é por isso que nós, então, não pertencemos mais a este mundo da festa da carne e buscamos a santificação e a edificação, especialmente conhecendo a nossa comunhão com o nosso Deus através do Espírito Santo. Nos tornamos cidadãos da eternidade. Amém. Nos tornamos eternos. Por isso Deus diz que nós recebemos a vida eterna, porque nós nos tornamos um com Deus. Ele compartilhou um atributo divino. Deus é eterno. E Ele falou, agora vocês são também eternos. E assim eu vou encerrar. Eu espero, irmãos, com essa mensagem, que nós nunca diminuemos. Tá certo? Tá certo? O nosso papel como cristãos. E a nossa missão, não importa se é carnaval, se é feriado, se as pessoas estão viajando, nós temos uma missão, que é de levar outras pessoas a essa comunhão. Porque a eternidade que nós vamos desfrutar é ao lado de Deus. Mas o mundo da carne também desfrutará de uma eternidade debaixo da ira de Deus. O inferno não é a ausência de Deus. O inferno é a manifestação da ira de Deus. Amém. Que Deus possa estar conosco e abençoar essa mensagem.